Olá para você que está conectado aqui nos canais de comunicação do Grupo Pansardes de Comunicação. Eu sou Weila Gonçalves e a gente está recebendo aqui hoje o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Marcelo, obrigada pela participação. Eu que agradeço, ele. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Marcelo, que está visitando hoje a cidade de Volta Redonda, está aqui nos estúdios do Diário do Vale, e ele que vai conversar com a gente sobre um projeto novo, um programa novo, que está trazendo aí novos turistas internacionais, para novas rotas, não só para aqueles cartões postais já tão conhecidos, né, do nosso Brasil, cartões postais aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro é lindo, continua lindo, mas a gente também tem todo o interior do Rio, tem o sul do estado, Costa Verde. É isso que trata esse programa novo, Marcelo? Exatamente, Weila. Prazer estar aqui com vocês. Olha, a gente está vivendo um momento no turismo brasileiro que é extraordinário. A gente, em 2024, bateu todos os recordes que você pode imaginar. A gente teve o maior número de turistas internacionais entrando no Brasil. A gente bateu o recorde de receita. O que quer dizer receita? Quanto o Brasil arrecadou com esses turistas internacionais. Quanto eles gastaram aqui. Só para quem está assistindo a gente ter uma ideia, em 2024 foram 6,77 milhões de estrangeiros que visitaram o Brasil, todas as regiões brasileiras. E eles deixaram aqui 7,3 bilhões de dólares. Então isso é emprego, isso é renda, isso ativa cada cidade brasileira, isso é bom. O turismo não é só um tema para quem viaja, mas é para quem recebe. Então, quando uma cidade recebe turista, é bom para o motorista de táxi, é bom para o motorista do aplicativo, é bom para o garçom de um restaurante, é bom para quem trabalha dentro de um hotel. Então, é bom para uma cidade como um todo. A gama de beneficiados, né? A quantidade de gente que tem o primeiro emprego nessa experiência turística é muito grande. Então, é muito bom. O Brasil está nesse momento batendo recorde, recebendo muita gente. Bom, 25 começou de uma maneira ainda melhor. Janeiro e fevereiro a gente teve um crescimento de turistas internacionais 57% maior do que o ano de 24, que já foi o ano de recorde. Então, nós da Embratur, a gente montou uma equipe técnica. A Embratur é uma empresa que é responsável, empresa pública do governo Lula, responsável pela promoção do Brasil no mundo, e nunca a gente promoveu tão bem o Brasil, nunca o mundo teve tanta vontade de visitar o Brasil, pelas riquezas incríveis que o Brasil tem, pela diversidade, são 6 biomas, cultura, sol e praia. Só que a gente está num momento tão bom que a gente acha que tem que dividir um pouco, né? Então, esse turista que vem para o Rio de Janeiro conhecer o Corcovado, conhecer o Pão de Açúcar, conhecer Copacabana, Ipanema, né, a pequena África, conhecer a cultura, né, conhecer o Carnaval, ele pode conhecer o interior do Rio. Ele pode conhecer as belezas que o interior do Rio tem, né? Todo o Vale do Café, toda a região da Costa Verde, que também tem sol e praia. Você tem Paraty, que é uma cidade incrível. Você tem um turismo ecológico, um turismo de natureza muito forte aqui no sul fluminense, com muita possibilidade, um turismo histórico. Você tem manifestações culturais, gastronomia. Eu digo que não é fazer o interior do Rio competir com a capital, mas complementar. Então, o cara que vem aqui ficar 4 dias no Rio de Janeiro, ele fica 7 e por 3 dias ele circula no interior. Então, novas rotas, a Embratur capacitando as cidades por região, para que elas possam estar preparadas para receber esse turista e a gente divulgar com esse turista que vem para o Rio de Janeiro que também existe no interior. Então, a ideia é aproveitar o bom momento para ver se outras cidades se beneficiam também do turismo. E aí você trouxe essa palavra que é muito importante sobre a capacitação. Como fazer isso, né? Exatamente. Porque as belezas e os atrativos eles já estão aqui. Então, como fazer com que o garçom que já trabalha aqui, o empresário que já está aqui, o hotel que já está aqui, esteja apto a receber esse turista? É exatamente isso, porque a gente já tem a potência, a gente já tem a possibilidade. O que a gente tem que fazer é transformar em produto. Né? Ou seja, a gente tem um interior incrível, com muita riqueza histórica, cultural, gastronômica. Como é que eu transformo isso num produto que esse turista possa se interessar? Aí são 3 eixos de capacitação que a Embratur vai fazer, né, gratuitamente com as prefeituras e com o trade, com os empresários também. Porque o turismo é um lugar onde o empresário e o poder público se entendem bem, né? Porque a prefeitura quer que o turista chegue e quem recebe esse turista é o dono do hotel, é o dono da pousada, é o dono do restaurante, né? Então, é o privado e o público se entendendo bem. Como é que é essa capacitação? A Embratur vai capacitar, a Embratur tem uma equipe técnica em 3 eixos. Sustentabilidade, porque hoje
Ninguém vai visitar um lugar que não tenha respeito pelo meio ambiente, ninguém vai visitar um lugar que não tenha responsabilidade climática. Esse é um tema mundial. O turista hoje, ele se preocupa muito com o meio ambiente, com o cuidado com o meio ambiente. Você não vai para um lugar que não tem esse cuidado, né? Então, a sustentabilidade é um tema importante, a inteligência de dados é um tema importante e a inovação. Então, são 3 temas que a gente capacita as cidades. Então, a gente, nesse momento, está lançando novas rotas com esse eixo, com esse tripé, né? Como é que as prefeituras e o trade podem ter mais inovação? Pode usar mais a tecnologia para promover mais o seu destino. Como é que a inteligência de dados... O que é a inteligência de dados, para quem está ouvindo a gente? Eu transformar uma informação numa inteligência. Então, por exemplo, os portugueses vêm para cá, o Brasil vem, os portugueses vêm quando, gastam quanto, o que eles procuram, o que eles gostam, como é que eu posso estudar ou saber usar as ferramentas que existem disponíveis hoje para entender os mercados e eu promover o meu destino a partir de uma inteligência que essa informação me dá. A gente já faz isso na Embratur e a gente quer que cada cidade possa fazer também. Então essa capacitação a gente acha que é muito importante para transformar esse interior, que já é divino, que já é incrível, num produto melhor. E, Marcelo, como é que as pessoas vão chegar aqui, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro conseguiu expandir, conseguiu trazer ainda mais turistas. Sim. A partir do momento que o Galeão foi todo reestruturado. Como é que a gente vai conseguir na questão de trazer os turistas para cá, na questão das nossas estradas, dos caminhos? Como é que vai ser isso? Então, essa é uma parceria que a gente tem que buscar com o governo do estado e com o governo municipal, né? O Galeão foi uma grande recuperação. Se nós não fizermos... Por que o Novas Rotas está acontecendo agora? Porque a gente recuperou o Galeão. Né? Vamos imaginar, início de 2023, quando eu assumi a Embratur no início do governo Lula, adiantava fazer o Novas Rotas ali sem o Galeão potente e o Galeão recebendo todo mundo? Não, porque se o turista não chega no Rio de Janeiro, ele não chega no interior do Rio. Então eu precisava primeiro recuperar o Galeão, primeiro ter uma malha aérea boa. O Brasil recuperou, o Brasil teve um aumento de malha aérea em 2018, ou seja, um aumento dos voos internacionais em 18%. O mundo cresceu 10%, a gente cresceu quase o dobro. E o Rio de Janeiro, janeiro e fevereiro de 2025, esse ano, teve uma entrada de turistas estrangeiros maior do que São Paulo. Pela primeira vez o Rio ficou na frente de São Paulo, né? Isso é a recuperação do Galeão. Então, a partir de agora, ou seja, os turistas estão chegando, sejam eles estrangeiros ou nacionais, chegam no Rio de Janeiro. Então, vamos lá, chega no Rio de Janeiro. Como é que ele vem para o Sul Fluminense? Como é que ele chega na Costa Verde? Como é que ele chega na região serrana? Que são lugares que agora a gente está desenvolvendo. O primeiro projeto é para o Sul Fluminense. Nós vamos discutir com mais de 20 prefeitos esse projeto das Novas Rotas. Não tem jeito, é pelas estradas. Podemos pensar em alguns aeroportos regionais? Podemos, é um projeto a médio e longo prazo, mas as estradas são fundamentais. Então tem que chamar o governo do estado e falar, nessa cidade aqui precisa melhorar a estrada, né? Nessa cidade aqui precisa melhorar a sinalização, nessa cidade qual é o investimento? E buscar parceria. Governo federal, governo estadual, governo municipal tem que se entender para fazer o turismo melhorar e gerar emprego e renda, e é isso que a gente quer. E aí você falou agora também sobre esse encontro com os prefeitos, né, que já acontece nessa sexta-feira, dia 11. Como é que você pensa esse encontro? Como é que vai ser esse bate-papo? Como é que vai ser também a explicação para eles sobre o programa? Não, exatamente. Primeiro, a gente virar uma chave na cabeça dos prefeitos, que eu acho que já está bem tranquilo aqui na região, do quanto o turismo é importante, né? Eu costumo dizer que o turismo pode ser para o século XXI o que o petróleo foi para o século XX. Né, porque o mundo vai ter que se desenvolver, o mundo vai ter que ter uma economia que não pode ser mais a mesma economia que teve no século XX, porque o planeta não aguenta. Você está vendo chuvas cada vez mais fortes, enchentes cada vez mais fortes, problemas graves nos oceanos. Você tem um problema ambiental hoje que afeta diretamente. Se alguns anos atrás as pessoas achavam que essa conversa sobre meio ambiente não afetava a vida dele, hoje ninguém acha isso. Porque as pessoas estão sentindo claramente, as pessoas estão perdendo suas casas, os acidentes acontecem, porque o meio ambiente é uma necessidade hoje de ser cuidado. O turismo é uma atividade geradora de emprego e renda, sustentável, que respeita o meio ambiente e que é bom para as pessoas. Então o turismo é uma grande fonte de desenvolvimento econômico do século XXI. E o Brasil pode ser um dos países mais potentes do planeta por causa do turismo. Porque nenhum país do mundo tem o que a gente tem. Mas tem países que tem praias ótimas, tá bom, mas a praia ótima que o cara tem lá não está do lado de uma atividade cultural tão linda quanto o Brasil tem, não tem a gastronomia que a gente tem, não tem a serra, não tem a variação de biomas, a gente tem essa diversidade que nenhum país do mundo tem. Transformar isso num produto que seja o grande motor da economia
é fundamental. Aí a cabeça do prefeito precisa estar sintonizado com isso, para ele falar o seguinte: eu vou investir em turismo, minha cidade vai crescer através do turismo e vai gerar emprego e renda. Então o lançamento precisa ganhar o prefeito, porque ele tem que ser o primeiro cara a dizer: eu quero o projeto Novas Rotas na minha cidade. Então por isso que é importante esse diálogo com quem a democracia colocou para dirigir a cada cidade. E a conversa também com os empresários, como é que deve ser? Decisivo. Os empresários precisam... eu converso muito com os empresários do Brasil inteiro, com todos os ramos do turismo, e eu digo para eles, eu falei: olha, é claro que vocês têm que pensar no negócio de vocês, mas o negócio de vocês está atrelado ao negócio do outro, está atrelado à prefeitura, está atrelado a uma série de decisões. Não adianta pensar se o hotel vai ficar cheio ou não, se eu não penso em que evento vai ter na cidade que vai poder encher o hotel, né? Então, assim, você está pensando se vai chegar hóspede no seu hotel, tá bom, mas o hóspede vai chegar, ele vai cair da nuvem? Não, ele vai vir para um evento. Ele vai vir porque a atividade gastronômica está bem desenvolvida, ele vai vir porque a estrada está boa, ele vai vir porque tem voo para a região. Então, é preciso também que o empresário entenda todo o ecossistema, todo o mundo do turismo, para que ele possa ser parte integrante desse desenvolvimento. Então, é importante que ele se capacite, que ele saiba usar a inovação, que ele saiba usar a tecnologia, que ele tenha compromisso com a sustentabilidade. Então, o empresário não é só o cara que vai ganhar dinheiro, esse mundo já passou. Ele tem que ter responsabilidade maior. Marcelo, o programa, né, ele vai unindo um elo ao outro. Vou te dar um exemplo sobre o que eu estou pensando agora. Recentemente, não sei se você teve acesso, duas cidades aqui da região, Resende e Itatiaia, lançaram um calendário de eventos, né, anual. E aí eles estão programando eventos turísticos para trazer pessoas não só da região, mas de todo o Brasil e turistas de fora para atrair, né, trazer emprego, trazer renda, fazer a economia girar. E aí, com o projeto, com o programa Novas Rotas, isso tudo vai só melhorar aqui para a nossa região, né? Não, muito, muito. E essa região de Resende, Itatiaia, Visconde e Mauá é uma região que está pronta para receber turista internacional, né? É um lugar de ecoturismo, de turismo de natureza muito potente, né? Agora tem que estar preparado para receber esse turismo internacional. Você tem que, por exemplo, nós vamos fazer um site para a região. Esse site pode ser em 2 línguas, pelo menos ter o inglês, pode ser em 3, pode ter o espanhol, e a gente pegar esse argentino que está chegando em massa em Búzios e ver se ele se interessa também para conhecer um negócio que não é tão longe de lá. Então, essa percepção, sair da casinha, que a gente precisa fazer. Por isso que é importante. Nós vamos ter 3 regiões que nós vamos conversar, né? Quer dizer, dentro do sul fluminense, né? Então, uma pega Costa Verde, que a gente vai trabalhar ali fundamentalmente com os 4 municípios. A gente pega um ali que é em função de Resende e toda a questão da agulha negra, que a gente das agulhas negras que vão pegar ali diversos municípios e toda a região do café. Então a gente vai, e o sul fluminense. Então a gente vai pegar, hoje você vai em Areal, por exemplo, você produz vinho. Você tem vinícolas em Areal. Muita gente sequer sabe disso, né? Então você tem uma diversidade de possibilidades que está pertinho da região serrana, né? Mas que na verdade está dialogando com o sul fluminense. Então como é que você pensa essa região com cada potência que tem, aproveitando cada potência, mas preparando, qualificando para receber melhor ou melhorando a experiência desse turista que pode chegar aqui? Bom, Marcelo, para a gente finalizar, né, o nosso bate-papo aqui, já quero agradecer a sua participação aqui nos canais de comunicação do Grupo Pansardes. Muito bom ter você conosco aqui, agradecendo mais uma vez. Qual é a mensagem que você deixa para o sul fluminense, para a Costa Verde, para o empresário, para o prefeito, para os veículos de comunicação que estão acompanhando a gente, né? Porque o turismo, ele é muito além de receber pessoas, né? Porque a gente deixa uma memória da nossa terra, do nosso jeito de ser, da nossa cultura, a gente propaga o Brasil para fora. Exatamente. Eu acho que a grande mensagem, seja do governo federal, municipal, estadual, trade, de cada município, enfim, é de quem produz cultura, de quem recebe, de quem está nesse mundo, a gente precisa entrar no século XXI, né? E entrar no século XXI não é exercer um calendário, é você se posicionar diante do que o mundo exige de você no século XXI. E eu acho que o turismo é a grande solução para esse século XXI. Então, que a gente possa buscar essa solução juntos e fazer o Brasil ser uma grande potência que necessita, nesse momento de tanta crise internacional, o Brasil oferecer um caminho mais sustentável para o mundo. Muito bem, muito obrigada, Marcelo, pela participação aqui no nosso canal. Obrigada a você também que acompanhou o nosso bate-papo e a gente se vê numa próxima.